Finalmente, ontem, na sessão do Congresso, eu acho que ficou definitivamente determinado que nós teremos uma comissão parlamentar de inquérito mista, Câmara e Senado, para equacionar a questão da Petrobras. Acho correta essa decisão. Não tinha como ser de outra maneira. É verdade que a oposição conseguiu uma decisão importantíssima da ministra Rosa Weber na liminar, concedendo a ela o direito de poder a casa instalar a CPI do Senado. Mas é verdade que estava intrínseco que, se houve a permissão para instalar a CPI do Senado, a solicitação feita ao Congresso de uma CPI mista para tratar da mesma matéria também teria condições de ser instalado. E seria a tese do absurdo imaginar que teriam duas comissões com a mesma finalidade, uma do Senado e a outra do Congresso Nacional. E é evidente que, de uma matéria tão importante, entre as duas, a racionalidade, a lógica dos acontecimentos é uma CPI do Congresso Nacional. Como é que nós poderíamos impedir, nós, senadores, de que os parlamentares, deputados, que também quiseram, que também debateram, que até em primeiro lugar apresentaram o debate dessa matéria, não fizessem parte? Essa questão está solucionada. Recebo a notícia há pouco, antes de vir a essa tribuna, de que os trabalhadores sem teto, entidades reunidas, aqueles que não possuem teto em São Paulo, invadiram instalações de 3 empreiteiras na cidade de São Paulo. Algo realmente estranho e algo de novo que até então não acontecia e que não se sabe de onde é a origem e não se sabe qual é a causa. Mas isso tudo vem dentro de um contexto que nós estamos vendo e que nós estamos sentindo, que é a hora em que, de um lado, se prepara uma Copa do Mundo e se prepara com alguma preocupação que eu, sinceramente, não a tenho, não me passa pela cabeça de que o que estão a imaginar, que há movimento para tentar bloquear, confundir, atrapalhar, criar confusão nos jogos da Copa do Mundo para deixar mal o Brasil. Não creio que exista pessoas com essa péssima determinação, com essa mente doentia de isso fazer. Creio que haverão confusões, haverão dificuldades naturais numa Copa como essa, com as coisas feitas à última hora. Mas o importante é nós salientarmos que, junto à Copa do Mundo, com a torcida, eu recebi um amigo me contando uma piada, meu amigo Cristóvão, de mau gosto, de tremendo mau gosto, mas ele dizia o seguinte: adivinha o que eu prefiro mais? Que dê uma confusão dos diabos na Copa do Mundo, que a Copa não possa sair? É a positiva. A negativa é que o Brasil perca para a Argentina nas quartas de finais. São esse tipo de piada que fazem parte do espírito da realidade brasileira, mas eu acredito que nós teremos condições de assistir, de torcer para o Brasil na Copa do Mundo e levarmos adiante os trabalhos da Petrobras. Eu tenho uma convicção de que as coisas na Petrobras estão tão sérias e são tão importantes que eu duvido que algum membro, por mais radical que seja, contra o governo, colocará a antipatia ao governo acima da preocupação com a responsabilidade que nós temos que olhar para a Petrobras. Chamou a atenção, a imprensa publicou, que as grandes empreiteiras instalaram uma espécie de comitê. E uma delas tem a figura do senhor Márcio Tomás Bastos, o ilustre ministro, advogado da Camargo Corrêa, que previne o alto escalão da empresa sobre isso, da explosão de homens-bomba como Paulo Roberto Falcão. É que uma nova mensagem
do ex-diretor da Petrobras, relatando ameaças que ele tem sofrido dentro da Polícia Federal desde que chegou à Justiça. Declaração premiada. O programa de proteção à testemunha estão nos planos desse ilustre ex-diretor. Ele rubricava como Paulo Roberto acumulou uma vasta lista de executivos, com os quais se relacionou com diretores das estatais. São 36 pendrive que foram encontrados de conteúdo explosivo. 36 pendrives é uma infinidade de informação, é um mundo que não se sabe na mão de quem está. Foi apreendido. O que tem? Qual é o conteúdo? Invoca o quê? Para onde vai? A informação que eu tenho que é uma infinidade de gente que dorme com o olho aberto e o outro fechado na expectativa do que pode acontecer. O risco de morte de um presídio comum levou de volta à Polícia Federal, onde ele teria passado 48 horas sem ver o sol. E os deputados querem vê-lo no Paraná. A Camargo Corrêa teme a repetição de 2009, quando a sede de São Paulo foi invadida pela Polícia Federal. Há 4 diretores presos na Operação Castelo de Areia. Interessante é que as maiores empreiteiras do país estão com um comitê de crise montada, nesse momento, em seus quartéis generais. E veja o que está acontecendo agora na cidade de São Paulo. A notícia é que o maior homem-bomba do país, impressionantemente perigoso, já acendeu seu pavio. Dono de 36 pendrive, hoje provavelmente em poder da Polícia Federal, nos quais fez anotações detalhadas sobre os negócios em que atuou, como diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Registrou nomes de executivos com os quais se relacionou, os tipos de problemas, as soluções encontradas. As primeiras explosões, em cima dessa lista, podem ser feitas por Costa a deputados de uma comissão especial, externa, da Câmara dos Deputados, que ele pretende ir ao Paraná especialmente para ouvi-lo. Na prática, se o início da CPI da Petrobras, antes mesmo de sua instalação oficial. Mas Paulo Roberto, como preso já é conhecido na Polícia Federal, em razão das rubricas que fazia sobre seu nome nos documentos apreendidos, pode ir muito mais além disto. A delação premiada e a entrada do Programa Nacional de Proteção à Testemunha estão nos planos do ex-diretor preso. Ele se sente absolutamente inseguro dentro da Polícia Federal. O segundo bilhete vazado por Costa, no dia 28 de abril, relatando pressões e ameaças, chegou nesta segunda-feira à Justiça Federal. Costa foi transferido para um presídio comum, mas retornou à Polícia Federal em razão do risco de morte, com o medo de queima de arquivo. A filha e o cunhado de Costa foram indiciados em inquérito por suspeita de queima e extravio de documentos. E cá entre nós, Paulo Roberto não tem muito a temer.
Outra notícia que chama atenção: grandes empreiteiras fornecedoras da Petrobras praticamente se uniram num pool para oferecer ao ex-diretor Paulo Roberto Costa os melhores, os mais caros criminalistas, num esforço desesperado para colocá-lo em liberdade. Os presidentes das empresas estão preocupados com a possibilidade do ex-diretor, famoso pelo pavio curto e que tudo sabe sobre todos os esquemas que foram praticados nas empresas estatais. O processo da Operação Lava Jato será o primeiro sobre a nova lei anticorrupção, que prevê prisão para os donos das empresas envolvidas. Esse é um fato novo, que, claro, coloca na preocupação não apenas dos funcionários, mas dos proprietários da empresa. Pela gravidade das acusações, Paulo Roberto Costa deve ser mantido preso até o julgamento, que poderá ocorrer ainda nesse semestre. Especialistas consideram forte a possibilidade de Paulo Roberto Costa ser condenado em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Com as novas descobertas, durante a Operação Lava Jato, a Polícia Federal se debruça sobre o desdobramento das investigações. As empreiteiras, senhores senadores, estariam dispostas a rachar os custos da defesa do ex-diretor da Petrobras para impedir que ele faça a delação premiada. Ele é considerado um homem-bomba. As principais empreiteiras do país estariam se organizando em um pool para bancar a defesa de Paulo Roberto, impedir assim que ele faça um acordo de delação premiada com o juiz Sérgio Moro. A informação é do jornalista Cláudio Humberto. Olha, senhor presidente, eu fico impressionado, porque ao longo do tempo já vi muitas vezes falar em delação premiada e vi muitas vezes falar em homem-bomba. E agora diz a coluna de Carlos Bickman: o retrato do presidente Lula. Estou pondo o som. Obrigado. Colocado no lugar da fotografia da presidente Dilma, fala com certeza, como quem tem informação de cocheira sobre Alberto Yufef, preso na Operação Lava Jato. Abre aspas. O Yufef vai abrir o jogo. Dizem que vai entregar cerca de 45 parlamentares, em deputados federais e nós, senadores. Essa é a notícia que estaria na interrogação, na dúvida e na angústia da perspectiva da CPI. Olha, senhor presidente, homem-bomba, expectativa de o que pode acontecer, nós já tivemos muitos. Agora há pouco, o Fernando Cavendish, na Cachoeira, na CPI da Cachoeira, do Cachoeira, terminou dando em nada. Um acordo das lideranças, um entendimento, e todas as ameaças ficaram reduzidas a zero. Cláudio Abreu, diretor da Delta no Centro-Oeste. O Paulo Vieira de Soto, o Paulo Preto,
que também terminou não falando nada. Luiz Antônio Pagô, ex-diretor da DENIT, inclusive veio na minha residência, dizendo que gostaria de ser convocado e contaria tudo o que sabia. Foi convocado, não contou nada. Ele de Souza, que mesmo com 40 anos de cadeia, prometeu que revelaria o mar de coisas que ele tinha. Isso termina, senhor presidente. Mas não contou. Na verdade, homem-bomba foi o Duda Mendonça, que na hora de depor simplesmente disse o seguinte: eu fiz a campanha do Lula e o PT me pagou em dólar depositado no exterior. Foi uma grita generalizada, mas não aconteceu nada. Espero, senhor presidente, em primeiro lugar, que o senhor Paulo Roberto Costa, com ele não aconteça nada. Que a sua saúde seja preservada. E que nessa comissão não tenha a humilhação de ver passar os tempos com acordo de lideranças não permitindo que o Brasil saiba o que deve conhecer. Eu não sou daqueles que quero ver as coisas negras. Se depender de mim, essa CPI sairá fortalecida a Petrobras, com a dignidade, com a seriedade, com a responsabilidade que ela merece. Mas eu creio que dessa vez as coisas foram longe demais. Eu creio que é interesse de todos, do PT, de Vossa Excelência, nossa, de que se busque os verdadeiros rumos da Petrobras. Aliás, eu citei outro dia e poderia citar de novo, não o farei. Os políticos que foram colocados na diretoria da Petrobras pelos políticos aqui do Congresso. Quando ela deixou de ser técnica e passou a ser um agente a favor de um partido. Que isso termine. Que se encontre a verdade, que se encontre o caminho, que a propaganda que agora está sendo feita no Brasil, nas televisões, bonita campanha a favor da Petrobras, é bom que seja feita. Mas que nós façamos a nossa parte no sentido que ela continue sendo feita, mas com verdade e com dignidade. Obrigado, presidente.